Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje, a gente mergulha numa questão, olha, fundamental. Como é que nós, seres humanos, em diferentes tempos, diferentes culturas, entendemos, guardamos, compartilhamos aquilo que a gente chama de conhecimento? Temos em mãos uns trechos de um material assim super interessante que propõe uma viagem por 4 espaços antropológicos distintos. Cada um com sua maneira muito particular de lidar com o saber, né? Exato. Nossa missão aqui é então explorar essas diferentes epistemologias, essas visões sobre o que é conhecer, e tentar entender como elas ainda ressoam hoje em dia. Exatamente. E essa exploração, é bom dizer, não é só um exercício de curiosidade intelectual, né? Não mesmo. Entender essas diferentes lógicas do saber nos ajuda e muito a perceber como sociedades distintas e até mesmo diferentes áreas da nossa própria vida valorizam e estruturam o conhecimento. Certo. O material que a gente vai analisar nos guia por 4 configurações bem marcantes: a terra, o território, o espaço mercantil e o que ele chama de espaço do conhecimento. Ótimo. Vamos desvendar as características e, quem sabe, as tensões entre elas. Perfeito. Então vamos começar essa jornada pelo primeiro espaço, talvez o mais ancestral, a Terra. Como é que o conhecimento funciona nesse contexto, segundo a fonte? Bom, na Terra, Pelo que eu entendi do material, na Terra, o conhecimento não é uma posse individual, certo? O sujeito que sabe não é a pessoa sozinha, não, de jeito nenhum. mas o grupo, o clã, é um saber compartilhado, né? Distribuído entre todos, quase como, sei lá, o ar que respiram. Isso. O texto fala em imanência, né? Quer dizer que o conhecimento está totalmente ligado à vida prática, ao dia a dia. Não é algo separado, abstrato. Exatamente essa palavra. Imanente. Significa que ele está dentro da vida, não acima ou fora dela. E onde ele se apoia? Onde ele se guarda? O material destaca 2 suportes cruciais. A própria Terra, o ambiente físico, com seus ciclos, seus sinais, Exato, o ambiente. e, fundamentalmente, os corpos das pessoas. É um saber que reside na memória corporal, sabe? Nas habilidades manuais passadas de geração em geração. Ah, entendi. Nos gestos, rituais, nas histórias contadas ao redor da fogueira. É algo muito vivo. Tem aquela frase forte que o texto cita, né? Quando um ancião morre, é uma biblioteca que se queima. Isso mesmo. Isso realmente captura essa ideia do conhecimento vivo, encarnado nessas pessoas, não é? Sem dúvida. Essa imagem é poderosa. Ela ilustra perfeitamente a natureza, assim, visceral, corporal desse saber. A fonte sugere que, nesse espaço, a intuição descobre e a carne recorda. Filosoficamente, isso até dialoga com correntes como a fenomenologia, que valoriza a experiência vivida, Sim, a experiência. ou mesmo um empirismo mais radical, focado na experiência sensível direta. O ponto crucial aqui é como isso desafia a nossa visão moderna, né? Que é muitas vezes focada no conhecimento puramente mental ou digital. Totalmente. A fonte nos lembra que saber pode ser fundamentalmente uma experiência física e comunitária, transmitida pela presença, pela prática. Faz todo sentido. É uma visão bem diferente da que a gente está acostumado, né? Bem diferente. Mas o material não para aí. Ele nos leva da Terra para um outro espaço, o território. E parece que a mudança é bem drástica, certo? Drástica é um bom termo. Se na Terra o saber era imanente, distribuído, vivido por todos, no território ele se torna transcendente. Ou seja, ele é visto como algo separado, acima da vida comum. Ah, entendi. Separado. O conhecimento deixa de ser do clã para pertencer a uma casta especializada, sacerdotes, escribas, filósofos, os guardiões dos textos e sistemas sagrados ou oficiais. E como esse conhecimento é guardado ou acessado? O texto usa umas imagens interessantes. Usa assim. Ele compara o território a um livro selado ou a uma cidade murada, sabe? Cheia de recintos internos e hierarquias. Como templos antigos, universidades medievais. Exato. Pense nos templos egípcios, nas universidades medievais ou até mesmo em certas estruturas acadêmicas hoje.
A ideia central é que há um acesso restrito, controlado. Certo. Existe uma divisão clara entre os iniciados, que detêm as chaves da interpretação. E os ignorantes que ficam do lado de fora. Exatamente. Do lado de fora dos muros. O saber vira um privilégio e, claro, um instrumento de poder. E qual é a base desse conhecimento no território? Sai o corpo e a terra entra o quê? Entra o livro. E como a fonte frisa, com L maiúsculo. Ah, o livro, não qualquer um. Não qualquer livro. São os livros fundamentais. As escrituras sagradas, Bíblia, Corão, Torá, os grandes sistemas filosóficos, Platão, Aristóteles, Confúcio. Os códigos legais também. Também. Toda atividade intelectual nesse espaço gira em torno de quê? De interpretar, comentar, deduzir a partir dessas fontes centrais. Elas são vistas como completas, sabe? Como a chave para explicar a realidade. Então as ferramentas mudam também. Em vez da intuição e da memória corporal... Exato. As ferramentas principais passam a ser a hermenêutica. Que é tipo a arte de decifrar textos, né? Buscar o sentido oculto. Isso, simplificando bastante, é a arte ou o método de decifrar textos, buscar o significado mais profundo, especialmente nas escrituras ou nos clássicos. E a dedução lógica, claro, partindo dos princípios que estão lá nesses livros. Entendi. A maior parte do que a gente entende como filosofia e ciência ocidentais tradicionais, segundo essa análise, nasce e se desenvolve nesse espaço do território. Interessante essa conexão. E o texto menciona até a ideia de paradigmas científicos do Thomas Kuhn nesse contexto. Como assim? Sim, menciona. A análise sugere que mesmo a dinâmica de revoluções científicas de Kuhn, onde um paradigma dominante é eventualmente derrubado por outro, ainda segue uma lógica territorial. Como um império caindo e outro surgindo. Exatamente. Cada paradigma funciona como um império conceitual, com suas próprias leis, suas autoridades, que organiza e lê a realidade a partir de um centro teórico forte. Ah! A relação entre a teoria, o céu das ideias, e a experiência, a terra dos fatos, é vertical. A teoria dita as regras, ela explica a verdade por trás da experiência. É uma lógica de centro e periferia, de saber especializado, hierarquizado. E isso ainda existe hoje, né? Na academia, por exemplo. Com certeza. É interessante notar como essa lógica territorial ainda permeia a academia, com suas disciplinas bem demarcadas, cada uma com seus livros e seus guardiões. Entendi. Saímos do corpo para o livro, da comunidade para a hierarquia. Faz sentido. Mas a jornada continua, né? O terceiro espaço que o material apresenta é o das mercadorias, ou o espaço mercantil. O que caracteriza essa nova configuração? Parece que aí a coisa fica mais agitada. Agitada é pouco. Aqui a coisa parece ficar mais caótica, talvez. Caótica, boa palavra. O sujeito do conhecimento muda de novo. Não é mais o clã. Não. Nem a casta de especialistas. Bem não. O texto aponta para um complexo que ele chama de tecnociência. O que é isso exatamente? É uma mistura. Um complexo de interesses militares, industriais, midiáticos e universitários todos juntos. Uau! E esse complexo não guarda mais o saber num templo, como no território. Ele produz e circula o saber como se fosse uma mercadoria mesmo, impulsionando a sociedade numa velocidade, assim, alucinante. Então o conhecimento perde aquele ar sagrado. Estável. Exatamente. Ele se torna fluido, volátil, está sempre sendo atualizado e, o que é crucial, é mediatizado. Ele se infiltra por toda parte através das redes de comunicação, bancos de dados, publicações que não param nunca. A fonte usa até uma metáfora biológica forte, fala num crescimento canceroso com metástases anárquicas. Nossa. E isso tem uma consequência direta na nossa capacidade de abarcar tudo, né? Aquela figura do sábio renascentista ou do enciclopedista do século XVIII que podia sonhar em dominar todo o conhecimento humano. Isso se torna impossível aqui. Completamente inviável. A quantidade de informação explode. Exponencialmente. E o suporte desse conhecimento também muda, radicalmente. Sai o livro como centro único. E entra o quê? Entra o hipertexto. A rede de links, citações, referências cruzadas. Pensa na internet, nas bases de dados científicas. A própria web, né? A própria web.
A biblioteca transborda e tenta se organizar com índices, tags, metadados. O conhecimento relevante, muitas vezes, não está mais no centro de uma disciplina, mas nas margens, nos cruzamentos, nesse constante import-export de ideias entre áreas diferentes. Isso me lembra muito a sensação de navegar na internet hoje. É muita informação, muita conexão, mas nem sempre clareza, né? O texto fala sobre isso. Fala sim, ele aponta para um conhecimento que é, ao mesmo tempo, sobre o caos. A fonte menciona o estudo de sistemas complexos, fractais, essas coisas. Sim. E ele próprio é caótico, disperso. A ênfase se desloca das grandes teorias unificadoras, lá do território, para a criação de modelos, simulações, protótipos, as famosas demos tecnológicas. Entendi. Mais prático, talvez. Mais focado no fazer, no demonstrar. A comunicação se multiplica, mas há um risco real que está apontado no material de que isso gere mais ruído e fragmentação do que o entendimento profundo. Faz sentido. É nesse contexto que surge a tal da cienciometria, essa obsessão por medir a produção científica através de números. Quantos artigos publicou, quantas citações teve, qual o fator de impacto, quantas patentes, né? É uma descrição bem aguda do nosso tempo em muitos aspectos. Essa pressão por publicar, a sensação de estar sempre desatualizado, a dificuldade de integrar informações de fontes tão diversas. Parece que a gente vive muito nesse espaço mercantil. Vivemos bastante nele, sim. Mas ainda temos um quarto espaço para explorar, o espaço do conhecimento. O que ele propõe de diferente? Parece uma alternativa. Esse quarto espaço é apresentado como uma espécie de, talvez, superação ou transformação dos anteriores. O conhecimento aqui volta a ser imanente, como lá na Terra, ou seja, conectado à vida, à prática. Ah, volta para a imanência. Volta, mas atenção, não é um simples retorno ao passado. É uma imanência que o texto chama de radical. Uma imanência que teria absorvido e reconfigurado as lógicas do território à abstração, à escrita, e da mercadoria à rede, à tecnologia. Mas sem depender de uma autoridade central, tipo o livro. Exato. Sem o livro e sem um código fixo, uma regra única. E quem é o sujeito do conhecimento aqui? Se não é o clã, nem a casta, nem a tecnociência. Quem é? O sujeito proposto é o intelecto coletivo. Intelecto coletivo. Mas, de novo, atenção, não é o coletivo fechado da Terra, baseado em laços de sangue e mitos compartilhados. Certo. É um coletivo aberto, fluido, quase nômade, que se constitui e se reconhece através do conhecimento vivo que ele mesmo produz e organiza. É como se a própria rede de pessoas e ideias pensasse e aprendesse juntas, sabe? Isso é fascinante. E o texto faz uma afirmação bem forte sobre a relação entre saber e ser nesse espaço, né? Algo sobre epistemologia e ontologia? Sim, é bem forte mesmo. Ele propõe que, nesse espaço, a epistemologia, a teoria sobre como a gente conhece, e a ontologia, a teoria sobre o que existe, sobre o ser, tenderiam a coincidir. Como assim coincidir? A ideia seria tantas qualidades de ser quanto maneiras de conhecer. Basicamente, o modo como um grupo conhece e organiza seu saber define a sua própria forma de existir e de entender a realidade. O ser e o saber se coproduzem, continuamente. Uau! Profundo isso. E como esse conhecimento coletivo e vivo se organiza? Qual seria o suporte dele, se não é mais o corpo, nem o livro, nem o hipertexto caótico? Então, o material, citando o trabalho de um pesquisador chamado Michel Wolfer, propõe um conceito bem intrigante: a cosmopédia. Cosmopédia? O que seria isso? Não é a enciclopédia linear do iluminismo, aquela ideia de um círculo fechado de conhecimentos, né? Certo. E também não é só uma rede de hipertextos como a web que a gente usa hoje. A cosmopédia é imaginada como um espaço de conhecimento multidimensional, dinâmico, interativo. Multidimensional. Como? Ela usaria não só texto, mas imagens, sons, simulações, mapas que se reconfiguram na hora, talvez até realidade virtual. O objetivo seria multiplicar as conexões com a experiência sensível, ir além do puramente abstrato ou textual.
criar um ambiente rico para exploração e para descoberta coletiva. Uma espécie de Wikipédia turbinada e multidimensional, talvez, mas com uma dinâmica diferente. Poderíamos pensar assim, mas com uma diferença crucial na filosofia por trás, entende? Explica melhor. A Cosmopédia, como está descrita lá, não apenas armazena informação. Ela estrutura as relações entre os conhecimentos de forma dinâmica. Ela dissolveria as fronteiras rígidas entre as disciplinas física, biologia e arte. Ah, a interdisciplinariedade de verdade. Seria um contínuo, uma colcha de retalhos conceitual, onde as conexões e os limites são redefinidos pela própria comunidade que a utiliza, pela comunidade que investiga, conecta, debate, anota. Então quem usa também cria. Exatamente. A frase-chave que a fonte usa é: toda leitura é uma escrita. Ou seja, interagir com esse espaço é, por definição, modificá-lo, contribuir para ele, participar a criar. Isso leva a uma forma diferente de pensar a própria relação entre quem conhece e o que é conhecido, certo? Aquela tal filosofia da implicação. Exatamente. Nas epistemologias anteriores, geralmente se pensa ou que o sujeito, a mente, constrói o objeto, o mundo. Ou o contrário, né? Que o objeto se impõe ao sujeito. Isso. Eles são vistos como separados. Na filosofia da implicação proposta para este quarto espaço, a relação é de mútua constituição, de envolvimento total. Mútua constituição. Basicamente, a ideia é: você não aprende sobre algo isoladamente. Ao aprender, você se transforma e transforma a sua relação com aquilo. Entendi. O sujeito, o intelecto coletivo, é construído pelo seu objeto, o próprio processo de conhecer e o mundo que emerge disso. E o objeto, o mundo conhecido, é construído pelas ações e compreensões do sujeito. Conhecer é participar, não só observar. É fazer-se existir junto com o mundo que se conhece. É uma ideia poderosa. E como essa cosmopédia lidaria com a complexidade toda? Ela simplificaria as coisas? Olha, a fonte sugere que ela simplifica sim, mas não por reduzir ou resumir, como talvez um verbete enciclopédia faça. Então como? Ela simplifica por implicar as relações na própria forma do espaço. Imagina um mapa conceitual onde as distâncias entre as ideias mudam dependendo do seu ponto de partida, do seu interesse. Um mapa dinâmico. Isso. O espaço se reorganizaria dinamicamente em torno de quem o navega. Cada mergulho seu nesse ambiente não só te ensina algo, mas também reconfigura um pouco o próprio mapa e a sua posição nele. É uma visão muito diferente da ideia de um conhecimento fixo, objetivo, lá fora, esperando para ser descoberto. E isso se diferencia de visões filosóficas mais totalizantes, como a de Hegel, que você mencionou antes. Sim, o texto faz essa distinção importante. Enquanto Hegel imaginava um espírito absoluto que chegaria a uma compreensão total, unificada da realidade... O ponto final do conhecimento. Isso. A visão associada à cosmopédia seria de uma pluralidade irredutível. Haveria múltiplos intelectos coletivos, múltiplos mundos de conhecimento coexistindo. Isso geraria diversidade, singularidades, heterogeneidade, sem necessariamente uma síntese final única. Mas essa descrição da cosmopédia e do intelecto coletivo não soa um pouco, sei lá, idealizada, quase utópica? É uma ótima pergunta. A fonte aborda os desafios práticos disso? Quem controla esse espaço? Como evitar que ele se torne só um espaço mercantil mais sofisticado, com as mesmas dinâmicas de poder, desinformação, controle que a gente vê na internet hoje? Essa é uma pergunta crucial e você toca num ponto muito sensível. O material que a gente tem aqui foca mais na descrição conceitual desses espaços, como modelos antropológicos, sabe? Entendo. Ele descreve a lógica interna de cada um. Embora não detalhe os mecanismos de controle ou os problemas de implementação da tal cosmopédia, a própria descrição já levanta essas questões que você falou. Sim. A ideia de um espaço onde toda leitura é uma escrita implica uma abertura radical, claro. Mas como garantir que essa abertura não seja explorada ou manipulada? Como lidar com conflitos de interpretação ou com a qualidade da informação nesse ambiente totalmente fluido? Exato. A fonte não oferece respostas prontas para isso, mas a própria concepção desse espaço nos força a pensar sobre esses desafios. Talvez a chave esteja na própria ideia de implicação.
A responsabilidade pela construção e manutenção desse espaço seria inerente à participação nele. Uma responsabilidade coletiva. Exatamente. Mas, sem dúvida, a passagem da teoria para a prática seria complexa e cheia de potenciais armadilhas, muito parecidas com as que a gente já enfrenta no espaço mercantil digital hoje. Entendi. É mais um modelo para a gente pensar do que um projeto pronto. Faz sentido. E um ponto importante que você mencionou lá no início e que o texto reforça é que esses espaços não são etapas que se sucedem e desaparecem. Eles convivem, né? Exatamente. Essa é uma chave de leitura fundamental para entender a proposta. A fonte usa uma metáfora ótima, a de uma geologia antropológica. Geologia antropológica? Como assim? Pense em camadas de rocha. As mais recentes estão por cima, mas as mais antigas continuam lá embaixo, sustentando tudo. E às vezes aparecem na superfície? Isso. Da mesma forma, esses espaços epistemológicos, terra, território, mercadoria, conhecimento, teriam surgido em momentos diferentes da história humana. Mas uma vez estabelecidos, eles não desaparecem, eles coexistem, se misturam, entram em conflito e se articulam de formas muito complexas na nossa realidade atual. Você poderia dar um exemplo dessa coexistência hoje? Para ficar mais claro. Claro, vamos pensar numa universidade moderna. É um ótimo exemplo. Ok. Ali você tem claramente a lógica do território. Departamentos separados, especialistas, graus hierárquicos, a valorização de textos canônicos, métodos consagrados. Sim, bem claro. Ao mesmo tempo, a universidade está imersa no espaço mercantil, né? A pressão por publicações e patentes, a busca por financiamento externo, a competição por rankings, a divulgação midiática da ciência. Totalmente. A lógica da mercadoria do conhecimento. Exato. E talvez em alguns projetos interdisciplinares ou laboratórios mais colaborativos, você possa encontrar embriões do espaço do conhecimento, com gente tentando criar novas formas de saber coletivo. E a Terra? Onde entra aí? E, claro, a experiência direta, o aprendizado prático em laboratórios, em trabalho de campo. Isso ainda carrega ecos da lógica da Terra, do saber encarnado na experiência. Todas essas lógicas operam simultaneamente, muitas vezes em tensão umas com as outras. Excelente exemplo. Ficou muito mais claro agora como essas lógicas não são só conceitos abstratos, mas forças bem atuantes no nosso mundo. Então, recapitulando um pouco a nossa exploração de hoje... Vamos lá. A gente partiu da Terra, com seu saber coletivo, imanente, encarnado no corpo e no ambiente. Depois passamos pelo território, onde o saber se torna transcendente e hierárquico, guardado no livro por especialistas. Aí mergulhamos no espaço mercantil com o seu conhecimento em rede, veloz, fragmentado, impulsionado pela tecnociência. Isso. E por fim a gente vislumbrou o espaço do conhecimento, com essa proposta de um saber vivo, co-criado por um intelecto coletivo implicado, num espaço dinâmico como a tal cosmopédia. 4 formas muito diferentes de conceber o conhecimento e sua organização social. Exato, são 4 modelos, 4 lentes que nos ajudam a mapear a complexidade do saber humano. E a reflexão final que talvez emerja disso tudo e que a gente pode levar conosco é justamente sobre como essas diferentes lógicas... Quais? A da experiência, da autoridade... Isso, a da experiência vivida, terra. A da autoridade do texto, território. A da rede fragmentada e veloz, mercadoria, e essa da inteligência coletiva emergente e conhecimento. Como elas estão operando, convivendo e muitas vezes colidindo dentro de nós mesmos. É verdade. Nas instituições onde a gente circula, escolas, empresas, governos, e na maneira como a gente tenta dar sentido ao mundo hoje. E talvez, como o próprio material sugere, só de reconhecer essas diferentes camadas geológicas do conhecimento já seja um primeiro passo importante. Sem dúvida. Não para a gente escolher uma como a certa, né? Mas para entender melhor as tensões, os desafios e também as potencialidades que surgem dessa coexistência toda. Em qual espaço a gente se sente mais confortável, qual deles nossas instituições mais valorizam hoje e como a gente pode, talvez, navegar ou até construir pontes entre eles. Precisamente. A fonte não nos dá um mapa definitivo, um GPS, mas nos oferece instrumentos de navegação, como o título do capítulo original sugere. Nos dá lentes para observar essas dinâmicas. É a questão que fica ecoando, talvez, considerando essas diferentes formas de saber,
Como é que a gente pode fomentar um conhecimento que seja ao mesmo tempo profundo, como se busca no território, conectado à vida como na terra, ágil e acessível como na mercadoria, mas também coletivamente construído e eticamente implicado, como se imagina no espaço do conhecimento? É um desafio enorme. Gigantesco. Mas pensar sobre ele, discutir sobre ele como a gente fez aqui, já é um começo, né? Já é um passo nessa navegação.